Graça e paz, irmãos e irmãs do Projeto Sarado em Cristo. E hoje vou trazer aqui um estudo que se encontra no nosso portal www.projetosaradosemcristo.com, onde você pode acompanhar esse estudo que eu vou compartilhar aqui com vocês passo a passo. Tendo em conta que nós vamos ter aqui um tempinho maior, nesse vídeo, porque é um estudo, e vou deixar o link para você ir direto para esse estudo lá no nosso site, onde você vai encontrar muitos estudos maravilhosos. Então aqui eu vou fazer uma dinâmica aqui, te ensinar como entrar. Então você entra lá no site, já vai aparecer, o nosso portal, e você vai buscar o tema A Páscoa entre o Sagrado e os Símbolos Seculares. Esse é o estudo de hoje, já que estamos, em meio à Páscoa. Vamos lá, precisamos da Bíblia e de caneta e papel. A Páscoa, uma das celebrações mais conhecidas, e sagrada do cristianismo, comemora a ressurreição de Jesus Cristo, como você sabe, marcando um momento de profunda reflexão espiritual e renovação da fé cristãos em todo o mundo. No entanto, ao longo dos séculos, essa celebração religiosa profundamente significativa tem sido gradualmente envolvida por práticas seculares, símbolos profanos como os ovos de chocolate, os coelhinhos da Páscoa, não é verdade? Que apesar de fazerem parte das celebrações comunitárias, muitas vezes ofuscam, o verdadeiro sentido da festividade. E é isso que nós vamos trazer aqui nesse estudo. Nós temos 7 tópicos nesse estudo: a origem e o significado sagrado da Páscoa, a inserção do profano e comercialização, as celebrações comunitárias, encontrando o equilíbrio, a importância da educação na fé, resgatando o espírito da Páscoa em meio ao profano, o papel da comunidade na preservação do sagrado e redescobrindo a essência da Páscoa, caminhos para uma celebração mais autêntica. Primeiro tópico, origem, e significado sagrado da Páscoa. A base da Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou. Um pilar da fé cristã que simboliza a vitória sobre a morte e a promessa da vida eterna. Encorajar e participar em cultos e leituras bíblicas que reflitam, sobre o sacrifício e a ressurreição de Cristo é necessário, é muito bom para nós. A Páscoa, uma das celebrações mais antigas e significativas do cristianismo, tem raízes históricas bíblicas de ressurreição de Jesus Cristo, ocorrida 3 dias após a sua crucificação no Calvário. Este evento central para a fé cristã simboliza a vitória de Jesus sobre a morte, prometendo a vida eterna e a redenção aos seus seguidores. Originalmente, a Páscoa estava intimamente ligada à Páscoa judaica, que comemora a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Então, a primeira Páscoa acontece, lá no livro de Êxodo, onde o povo de Israel foi libertado, por Moisés ali, por Deus, das mãos do povo do Egito, dessa escravidão. A celebração cristã da Páscoa desenvolveu suas próprias tradições e significados, centrando-se na esperança, renovação e triunfo da vida sobre a morte. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, o verso 6 ao 7, está escrito: não estás aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Já era algo que tinha sido dito, a morte e a ressurreição de Cristo. Por isso é muito bom, nessa semana de Páscoa, nos organizarmos, em vigílias de oração, para podermos estar a meditar sobre o significado da ressurreição. Nessa festa que nós fazemos, onde deixamos entrar
o paganismo, nós esquecemos de meditar o verdadeiro significado da Páscoa. Então, nós precisamos nos organizarmos para pensar sobre isso, né? Sobre o sacrifício de Jesus Cristo, sobre a promessa envolvida, né? Nesse ato, nessa crucificação e na ressurreição de Jesus. O ponto 2, a inserção do profano e a comercialização. A introdução de elementos como os ovos, os coelhinhos, né? E tantas coisas mais, chocolates, na celebração de seu significado original, transformando uma ocasião sagrada em uma festividade comercial. Esses elementos foram introduzidos na festa da Páscoa, trazendo um grande comércio. Não estou aqui falando que eu sou contra comer o chocolate, nada disso não. Mas estamos aqui ensinando a trazer novamente o verdadeiro sentido da Páscoa, que nós devemos parar e refletir. Então, todos esses elementos agora introduzidos na Páscoa, ela tem grande atração e foco, a qual nos tira ali da verdadeira Páscoa que nós acabamos de ler, que é a ressurreição de Jesus Cristo, né? Uma promessa de redenção. Aqui no nosso estudo você vai aprender a aplicação atual sobre este tema. Então, por exemplo, essas conversas visam refletir sobre a importância espiritual da data, incentivando práticas que realçam a reflexão, a renovação, os ensinamentos cristãos. Ao fazer isso, buscar se reorientar, né, a celebração da Páscoa para suas raízes sagradas, criando uma compreensão mais profunda e significativa, irmãos, da festividade, em contraste com a ênfase comercial predominante na sociedade atual. Isso você vê que quando se fala em Páscoa, tá predominante, né, a questão do coelho e do chocolate. É o que a gente vê na vitrine, nas montras comerciais de televisão. Criam-se esses elementos, né, esse foco, essa atenção, e não mais você vê Jesus, né, o seu sacrifício que ele fez por nós, né, e a sua ressurreição, menos é falada e vista. E isso faz que afastamos da verdadeira, né, Páscoa, a qual nós devemos celebrar. Em Mateus 21, capítulo 21, 12 ao 13, diz: Jesus expulsa os mercadores do templo, reforçando a ideia que as práticas comerciais podem desvirtuar espaços e tempos sagrados. Então, veja que quando nós deixamos o comércio entrar do nosso espaço de comunhão, né, de reino, do evangelho, nós acabamos afastando a essência. Jesus viveu isso no seu tempo, e quando ele viu ali, né, a casa do pai dele, né, da casa de Deus, no templo lá em Israel, trazendo muito comércio, né, aquela bagunça de vendas, ele viu que estavam se tirando a essência do templo, do que é ir ao templo, né? Do que ir cultuar e servir. Então tira-se a essência de adoração, né? E traz ali algo comercial, onde as pessoas estão ali comercializando. E nós devemos paralisar, no nome de Jesus, esse tipo de prática, principalmente no que diz respeito à essência da Páscoa, onde devemos celebrar, né, a nossa redenção em Cristo Jesus. Aqui nesse estudo, nós vamos ter sugestões, né, incentivo para que você faça a campanha, para que você leve essa conscientização para a tua igreja, para a tua casa, para a tua família, para o seu trabalho, de novamente trazer ênfase ao significado real da Páscoa. Ponto 3, a celebração comunitárias. Encontrando o equilíbrio. Vamos falar sobre isso? As celebrações comunitárias cristãs podem honrar tanto ao aspecto sagrado quanto incorporar tradições culturais,
Não tem problema, desde que mantenha o foco na ressurreição de Cristo. Então, quando se mantém o foco na ressurreição de Cristo, não tem problema. Mas se você tira esse grande, mérito, aí nós corremos um grande risco de apagar, da nossa memória, da memória dos nossos filhos, de trazer a essência da Páscoa, da verdadeira Páscoa. Em Atos capítulo 2, verso 46 ao 47, diz: diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Gente, isso é um grande exemplo do que devemos fazer. Uma feira comunitária cristã de Páscoa que inclui apresentações sobre a história bíblica da ressurreição, além de atividades culturais, propagar uma feira da Páscoa, onde você vai botar os elementos, por exemplo, as ervas amargas, o pão asmos, os elementos, que tinham naquela época ali, que tem simbolismo, cada um tem o seu significado. Que tal ensinar isso, promover uma feira nesse estilo, para que a gente aprenda o verdadeiro significado da Páscoa, para que a nossa geração aprenda ali as importâncias de cada elemento sugerido, aqui no nosso estudo isso. Olha que ideia maravilhosa. 4. A importância da educação na fé. Ensinar sobre a Páscoa desde cedo ajuda a formar uma compreensão, profunda de sua importância. Então, quando você já começa a ensinar desde cedo o seu filho o que é realmente a Páscoa significa, ele não vai se atrair muito para a questão, do comercial, focar no ovinho e no chocolate, porque ele sabe que aquilo não tem nada a ver com a Páscoa. Então, comece de cedo a ensinar a educação da fé. Em Provérbios 22:6 diz: instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, essas atividades são maravilhosas para iniciar com as nossas crianças na educação da fé. 5. Resgatando o espírito da Páscoa em meio ao profano. Como que a gente resgata esse espírito, esse conceito de meditar, fazer a leitura ali, de voltar a assistir o filme do sacrifício de Jesus, a Páscoa, onde você vê como que aconteceu, passo a passo, por que Jesus morreu, o que veio através disso, da morte e ressurreição. Então, isso é muito importante, resgatar esse espírito da Páscoa. Inserir momentos de silêncio e reflexão nas celebrações da Páscoa serve como um contraponto valioso ao barulho e agitação do mundo moderno, ajudando a preservar e revitalizar o verdadeiro espírito da festividade. Então, é bom sim ter aquele momento de reflexão, de silêncio, onde a gente para poder entender, compreender e absorver o sacrifício de Deus por nós. Salmos 46:10 diz: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha que maravilha. Precisamos fazer que a nossa alma se aquieta, confie no Senhor. Uma sugestão maravilhosa que nós trazemos aqui para vocês, meus irmãos, é um retiro espiritual de Páscoa para a família. Você pode fazer entre a sua família, entre membros da igreja, da comunidade, para vocês ali cultuar, louvar, falar sobre a ressurreição, ler o texto, tudo nesse contexto da Páscoa de Cristo. 6. O papel da comunidade cristã na preservação do sagrado. A força da comunidade cristã, ela é vital para manter viva a essência sagrada da Páscoa, compartilhando e celebrando juntos os seus verdadeiros significados. Por isso precisamos incentivar em eventos comunitários, da igreja, na escola, tudo que faça lembrar o sacrifício, um teatro, uma coreografia, uma encenação, tudo que faça retratar o verdadeiro significado e acontecimento da Páscoa. Em Hebreus capítulo 10, 24 e 25, diz-nos:
Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros. É muito importante que a gente se une, né? Em casa, na igreja, na comunidade, no jardim, no parque, no retiro. Irmãos, não é o lugar, mas sim as pessoas que a gente se reúne, entendeu? E considere-nos uns aos outros em amor, estimular, irmão. Vamos ler sobre Jesus. Olha que maravilha, né? O sacrifício do Senhor. O que você acha sobre isso? O que você sente quando você lê esse amor, né, mostrado na cruz? Então é isso, meu irmão. Nós temos que estimular uns aos outros em amor, trazer essas lembranças para nossas vidas. E isso precisa de unidade e comunhão. 7. Redescobrindo a essência da Páscoa. Caminhos para uma celebração mais autêntica. A redescoberta da essência da Páscoa requer um retorno às suas raízes sagradas, né? Focando na narrativa da ressurreição e no seu impacto transformador na vida dos fiéis. Assim, buscar uma vivência mais profunda e autêntica dos ensinamentos pascuais contribui para uma celebração que transcende o aspecto comercial, resgata o verdadeiro, né, o verdadeiro significado dessa época tão especial. Então, a gente tem que redescobrir essa essência, temos que buscar ir atrás, trazer de volta isso, sabe? Deixar mais em evidência para que aquilo que é comercial fique bem, quanto mais, né, distante de nós, para que possamos viver toda a beleza e a graça que tem na Páscoa que Cristo, né, morreu por nós e ressuscitou. 1 Coríntios 15, versículo 15 e o 14 diz: e se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Meu irmão, se na Páscoa só tem coelhinho e ovinho, chocolate, então não tem por que comemorar a Páscoa. A Páscoa não tem por que existir, porque a Páscoa provém da ressurreição de Jesus Cristo, do sacrifício, aleluia! Então nós precisamos trazer para nós essa verdade. E se Cristo não ressuscitou, então eu vou à nossa fé. Mas eu e você sabemos que Ele ressuscitou. Ele vivo está. E por isso mantemos a nossa fé firme cada dia mais. Queremos sugerir que você continue fazendo aí a sua campanha, motivando uns aos outros, trazendo aí para a sociedade, fazendo ação social, na comunidade, na igreja, no seu lar, de toda maneira. Deixa Deus renovar a tua mente, transforma a tua mente, renova a tua mente, coisas novas. Queremos deixar aqui para vocês sugestões como campanha de ação social, tá? Durante o período da Páscoa, para refletir o amor e a esperança, né? Trazer de novo a essência da ressurreição de Jesus, pensar no próximo, doação, hospitalidade, amor, para que você, assim como Jesus se entregou, né? Ele fez um ato de amor por nós, possamos trazer também a memória, trazer incentivo para que as pessoas também façam um ato de amor, não só no contexto da Páscoa, não só no momento, no período da Páscoa, mas em toda a sua vida diária, no nome de Jesus. Irmãos, e aqui na continuação do nosso estudo, tem outras indicações aqui, exemplos maravilhosos que eu vou trazer alguns para vocês, mas tem muitos e eu vou deixar que você estude, entre no nosso site e faça todo o estudo completo, tá bom? Eu tô dando aqui um esboço rápido, mas tá lá bem completo, bem explicativo para que você tenha uma grande compreensão da verdadeira Páscoa. Então, olha só. Uma situação, uma família decide substituir a tradicional caça aos ovos de chocolate por uma leitura compartilhada da história da Páscoa na Bíblia, seguida de um discurso, né, de uma discussão sobre o significado da ressurreição de Cristo para a vida de cada um. Quero compartilhar aqui também, para ser bem sincera, hoje eu convidei o meu filho para podermos assistir algo sobre a Páscoa.
Desde a minha infância, toda vez que chega a Páscoa, a gente sempre vai ver o filme, né, da Páscoa, né, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E foi essa sugestão que eu dei para o dia de hoje para o meu filho. Mas eu acho que eu não expliquei muito bem e ele foi logo buscar lá o da Páscoa e apareceu lá os coelhinhos. Eu falei, não, hoje não vai ser o filme do coelhinho da Páscoa, vai ser mesmo a verdadeira Páscoa, e nós assistimos juntos durante o dia, por 3 horas de filme, o filme, né, de Jesus Cristo, do Evangelho, contado por Evangelho de João, onde contava a história, né, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então isso é um grande exemplo que você pode introduzir no lugar de fazer brincadeiras com ovos, de caçar ao tesouro dos ovos, você trocar para algo que venha contar a essência da história da verdadeira Páscoa. E principalmente uma leitura bíblica, né, seria o ideal. Deus abençoe.